Fala com o irmão que está do teu lado. Olha para ele e fala assim: a paz. Você falou com voz de profeta, a paz. Aleluia. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. A palavra fala lá em Salmos, capítulo 89, versículo 8. Ó Senhor dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor? Em todas as coisas o Senhor é fiel. O Senhor domina sobre o mar, quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços. Com o seu grande poder feriu mortalmente os seus inimigos e todos eles fugiram. Os céus são seus, a terra é sua. Sim, este mundo e tudo que nele existe foram criados pelo Senhor. O seu braço é poderoso, a sua mão é forte. Sua mão direita é levantada com poder e honra. O seu trono tem duas bases, a justiça e a retidão. Por onde quer que vá, o amor e a verdade o acompanham. Feliz é o povo que adora com gritos de alegria. Você pode dar um grito de alegria? Aleluia! Pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. O Senhor é a alegria constante desse povo, e ele se alegra em conhecer a sua justiça e a sua bondade. Pois o Senhor é a nossa alegria e a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. O Senhor é o nosso escudo. Ó Santo de Israel, o Senhor é o nosso Rei. Se você está alegre nessa noite, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Oh! Ei! Você pode celebrar ao Senhor! Aleluia! Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, adorando o teu santo nome, te exaltando, Senhor, buscando a tua face, Altíssimo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, Senhor. Ei!
é sempre bom, Senhor. Te adoramos, nos rendemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua justiça em nós. A sua voz, melodies ao Senhor. Mais uma vez. Como um grande coral, cante a Ele como voz de muitas águas. Vamos prosseguir nisso. Te adoramos, te adoramos. Recebe o nosso louvor como incenso suave. Nos envolve com tua doce presença, Senhor. Nos envolva, Senhor. Nós queremos te conhecer, Pai. Cante isso, cante isso. Nos traz espírito de sabedoria e de revelação, Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti por espírito de sabedoria e de revelação. Mostra-nos o Pai, Espírito Santo. Mostra-nos a beleza de Jesus. Revela-nos, Pai, a beleza de Jesus, para que nós possamos o adorar com espírito e em verdade, para que nós possamos o adorar com tudo que somos, com tudo que temos, para que nós possamos entregar o nosso louvor a Ele, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso muito. Ai, Espírito Santo, nos revela o Pai, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Nós queremos ver, Jesus. Abre os nossos olhos, Pai. Nós queremos te adorar como você merece ser adorado, Jesus.
Espírito Santo, nós queremos mergulhar. Nós queremos mergulhar em Ti, Senhor. Uma vida de santidade, Senhor. Nos conduz a uma vida de santidade, Senhor. Nos conduz a uma vida de santidade, Senhor. Nos conduz a uma vida de santidade, Pai. Porque nós queremos tocar o Senhor. Sem santidade, Pai, nós não poderemos estar diante da Tua presença. Conduz a uma vida de santidade, Pai. Me conduz a uma vida de santidade, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Pai, em Tua presença, até que o Teu coração, Pai, até que os Teus olhos, até que aquilo que Você é se apregue em nós, Pai. Até que aquilo que Você é se apregue em nós, Pai. és tudo. Tu és tudo.
ou não?
dia que os nossos olhos se abrirão e nós te veremos como de fato tu és, Senhor. Nós amamos, Pai, o momento da visitação do Teu Espírito. Como nós amamos, Pai, estar em comunhão contigo, Senhor. Pai. O nosso coração se alegra, Senhor, porque nós sabemos que se aproxima o dia da Tua vida, Pai. Cada dia que passa, nosso coração grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós queremos te ver, Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós todos os dias, e Ele é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Pai, mas nós queremos te ver e te contemplar como de fato Tu és, Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, nos dá espírito de sabedoria e de revelação para que nós possamos conhecer, Pai, conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. Pai, eu quero experimentar no meu coração o mesmo sentimento que houve em Paulo, Senhor. Que tudo aquilo que antes para ele era importante é considerado como nada, se comparado à sublimidade de conhecer a Ti, Senhor. Por isso nós clamamos: o Teu Espírito nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Nós clamamos, Pai, mostra-nos o Pai. Mostra-nos Jesus. Nosso coração com uma ferida de fome e sede pelos Teus átrios, Pai, pelas Tuas comunhões, Senhor. Que queime em nossos corações, Pai, a necessidade de estar contigo, Senhor. De estar contigo, Pai. Permanecer em Tua presença, Pai. Permanecer em Tua presença. Permanecer em Tua presença. Até que nada mais importe. Até que nós desistamos do ministério, de holofotes, de fama, de glória, de prestígio. Que o nosso coração só deseja Ti, Senhor. E nada mais, e nada mais, e nada mais. Eu espero que essa igreja, você que congrega aqui, tenha o projeto família como algo importante para a sua vida.
Você está comigo? O projeto família começa desde o namoro. Com quem você vai namorar, quem você vai escolher. Começa do namoro. Estamos aqui? O projeto família começa bem antes, não é quando você casa. Mas isso são cenas que a gente vai conversando com a igreja ao longo do tempo, não é coisa que eu vou conversar agora. Mas eu devo dizer para vocês que a vida dos jovens nos preocupa. Vocês estão aqui? A vida dos jovens nos preocupa. Porque como que eles vão estar formando a família deles, isso nos preocupa. Porque a criança que vai nascer, ela precisa do pai e precisa da mãe. E o que a gente tem percebido é que existe uma falha muito grave dos homens no que se refere a ser suporte para suas esposas, para que sejam mães dos seus filhos. As mães não podem ser mães sozinhas. Elas precisam do suporte do pai. Porque, do contrário, as emoções delas serão esfaceladas. E a tarefa de mãe se tornará insuportável. Então, se você congrega nessa igreja, eu espero que você seja esse homem que a sua esposa precisa que você seja. Estão comigo? Para que a tarefa de mãe seja algo glorioso, seja algo agradável, seja algo que faça sentido, que a torne plena, completa. E para que isso aconteça, precisa de um homem macho do lado dela, para ser o suporte delas. Estamos aqui? Normalmente o que a gente vê são mulheres criando seus filhos, se tornando 3 personagens em um para ver se dá conta daquela criança. E isso não está certo. Estamos aqui? Então, minimamente aqui a gente espera que sejam formados homens machos, que sejam pais dos seus filhos e esposos, maridos das suas esposas. Essas são nossas 2 tarefas básicas: pai dos nossos filhos e marido das nossas esposas. Qual é o presente mais precioso que nós podemos dar para os nossos filhos? Vou ver se os meus irmãos são realmente da TGF. Vamos aqui. E aí, filhão? Qual é o maior presente que um pai pode dar para o seu filho? Presença, né? O que mais? Não, tá bom. Vamos ver mais. Qual é o maior presente que você pode dar para o seu filho? Amar a mãe dele. Pode, cadê a mulher? Minha filha? Faça, viu? Pode dar um menino para esse rapaz aí, viu? Essa é a resposta, gente. Qual é o maior presente que você pode dar para a sua criança? Amar a mãe dele. Esse é o maior presente. Não pense em comprar aquela moto cara, aquela boneca maravilhosa. Esquece. O maior presente que você pode dar é amar a mãe dele. E qual é o maior presente que a mãe pode dar para o filho? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se essa moça aqui está aprendendo. Qual é, minha filha? Amar o pai dele. Meu Deus! O maior presente que a mamãe pode dar para o seu filho é amar o pai da criança. O maior presente é quando os filhos podem olhar os pais e perceber que eles se amam. Isso gera o melhor ambiente, a melhor circunstância para que aquela criança cresça saudável. Estamos aqui? Nenhum filho fica feliz quando a mãe ou o pai está sofrendo por causa do relacionamento ruim. Então tem muitos pais dizendo: eu amo meu filho, sou louco pelo meu filho, e não cuida da mulher. Sinto muito, você não ama seu filho. Você o odeia e o despreza, porque ele vai crescer uma pessoa muito ferida e ruim. Porque não existe esse ambiente materno e paterno. Estamos aqui? Então, estou só fazendo essa observação aqui, aproveitando a apresentação da Sâmia, para que a gente pense e reflita sobre essa questão da família. Amém? Eu quero que os nossos jovens sejam excelentes mães, excelentes esposas, e eu quero que os nossos jovens sejam excelentes maridos e excelentes pais. Meninos que vão dar orgulhos nessa terra. Estamos aqui? Como é que eu faço para ser espiritual? Você quer ser espiritual? Vamos lá, Oswaldo. Não, Oswaldo vai pregar já, vou perguntar a ele não. Gente, hoje o Oswaldo vai pregar. Amém?
Se eu der tempo para ele aqui, Jesus, ajuda. Eu já vou terminar. Mas qual era a pergunta que eu ia fazer, meu Deus? Como é que você sabe se uma pessoa é espiritual ou se ela é carnal? E aí? Como é que você sabe? Eu vou perguntar para Ellen. Como é, Ellen, que a gente sabe se uma pessoa é espiritual ou não? Se ela é guiada pelo Espírito. Olha aí. A mulher está fazendo rema, mas é outro nível. Eu vou ajudar vocês. Como é que a gente sabe se nós somos espirituais? É se nós estamos orando em línguas? Se eu tenho fome de Deus? Você sabe o que eu aprendi? Que quando você está mais espiritual é quando você está amando seu esposo. Foi. É inédita. É revelação fresca. Chegou agora. A manifestação de maior espiritualidade é quando você está amando o seu esposo. E é quando o seu esposo está amando a sua esposa. É aí que você é espiritual. É quando você está saudável espiritualmente. É quando você ama seu esposo. E quando você compreende isso? Quando o marido ama a esposa, quando a esposa ama o marido. Ali você é espiritual. Amém? Então olha aí como é que você... Como é que está o seu nível de espiritualidade? Como é que está o seu nível de amor pelo seu marido ou pela sua esposa? Amém? Quem ama o seu esposo, ou melhor, o marido que ama a sua esposa, a Bíblia fala, esse ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Se você cuida da sua esposa, a Bíblia fala, você está cuidando de você mesmo. Não faça esse teste, porque é o pior teste que existe. Eu vou saber se isso é verdade. Comece a tratar mal a sua esposa e você vai perceber que de um anjo você vai ter um demônio dentro de casa. Muda assim, ó. Era uma coisa cheia de luz, agora está cheia de trevas. E aí a sua vida começa a ficar bem ruim. Você diz, por quê? Que minha vida está tão ruim? É porque você não está cuidando bem da sua esposa. Aí você quer viver bem? Quero. Comece a cuidar bem dela. E você vai ver a sua vida melhorando. O almoço é melhor. Os carinhos, os afetos vão chegando, as coisas vão acontecendo. E você, nossa, o que é isso? É porque você está espiritual. Você está amando aquilo que o Senhor disse que era para amar. Você quer viver a vida ruim? Comece a tratar mal aquela pessoa que Deus deu para você amar, para você cuidar. Então, no final da fila mesmo, a nossa espiritualidade vai ser provada nisso. Se nós estamos amando nossa esposa ou se nós estamos amando o nosso esposo. Amém? Então, preste atenção nessa dica e vocês vão perceber como é verdade. Mas hoje não é minha pregação, só estou aproveitando aqui a apresentação da Sâmia. No casamento do Levi, eu dei uma pregação incrível sobre família, esqueci os noivos e fui pregar para a igreja. E agora na apresentação da menina também. Isso deve ser profético. Deve ter alguma coisa a ver com essa criança. Mas de fato, gente, é porque eu estou preocupado com essa questão de família. Estou preocupado. Existe uma estratégia do diabo para destruir famílias. E muita gente está entrando no funil sem questionar o que está acontecendo. E só depois você vai ver pessoas destruídas porque não prestaram atenção nesses detalhes. Estamos aqui? Eu sou o pregador das imagens. Sempre quando eu vou ministrar, eu digo, Wesley, aquela imagenzinha. Então, como vocês estão vendo aqui, leiam comigo. 1, 2, 3. Verdadeiramente livre. Quem deseja? Então vamos aqui ver como fazemos nós para sermos verdadeiramente livres. Amém? O texto é o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 32.
Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 32. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, serás verdadeiramente livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o nosso assunto de hoje, é a nossa ministração de hoje, é onde nós vamos refletir, tá bom? Querido, aqui, interessante desse texto, que eu não sei se vocês já atentaram, é que quando ele vai começar essa parte que eu li no versículo 32, aqui no versículo 31, a palavra diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Por que isso faz diferença? Disse Jesus, pois, aos judeus que haviam crido neles. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de crente. Os judeus que tinham crido nele. Eram judeus recém-convertidos, que tinham crido na palavra do Senhor Jesus. Assim diz o texto. Aí você pode me indagar, mas quer dizer que o crente, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito, e eu não sou verdadeiramente livre, sendo crente? É isso que nós vamos conversar aqui, a respeito disso. Essa palavra, querida, é uma palavra que eu venho trazer assim com muita responsabilidade, né? Dentre as últimas palavras que eu trouxe, essa aqui foi a que eu fiquei assim, posso considerar que fiquei nervoso para trazer, pelo a responsabilidade que é, né, dessa palavra. Mas também eu sei que ela é cura para nós. Ela é cura para nós, né? Então, que o Espírito Santo consiga transmitir o que ele necessita transmitir hoje, porque eu sei que eu mesmo não tenho condições, mas que o Espírito Santo consiga falar hoje individualmente com você a respeito disso, a respeito das coisas que nós vamos conversar hoje aqui. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, pois ele é herdeiro do dono da casa. Como é que é, irmão Oswaldo? O escravo, Jesus disse, ele não fica para sempre na casa. E por que é que ele não fica para sempre na casa? Porque se eu tenho um escravo, se eu sou o senhor, dono de um escravo, eu posso muito bem dar ele de presente, ele é propriedade minha. Então eu posso dar ele de presente para uma pessoa, e ele vai ter que ir. Eu posso também vendê-lo, ele é como se fosse para mim uma mercadoria. Não era assim que era um escravo? Ele era como se fosse para mim uma mercadoria. Então eu também posso vendê-lo, e ele vai embora da casa. O filho é diferente. O filho, ele permanece sempre na casa. Por quê? Porque ele é herdeiro do dono da casa. Herdeiro de tudo que é do dono da casa. Então, ele permanece para sempre. Quem aqui é filho? Amém. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo fala a respeito de você ser escravo do pecado. E ele diz mais: há uma característica em um escravo. E que característica é essa? Todo escravo, ele é privado à liberdade, né? Então, quando a gente fala em escravo, a primeira coisa que vem na nossa mente são algemas. São prisões. E eu quero caminhar por esse lado hoje aqui. Aquele que é escravo, ele está preso. Ele está sem a sua liberdade. Ele está, o que a Bíblia fala, preso em cativeiros. Esse é um assunto, querido,
que não é aquele assunto que dá coceira no seu ouvido. Porque ele vai mexer com você. Eu tenho certeza que ele vai mexer com você como mexe comigo. Porque nós vamos mexer hoje, nós vamos falar hoje a respeito de cativeiros, de prisões. E lembre que eu disse que nós estávamos falando a respeito de quem? De crentes. Crentes presos, que necessitam serem verdadeiramente livres. Então o apóstolo Paulo falava, o texto é Hebreu 12, a partir do capítulo 1, sobre embaraços. E o que eram embaraços? Embaraços são coisas que te atrapalham. E atrapalham a quê? Paulo dizia, se livre de todo embaraço que te atrapalha a correr a tua carreira. Que carreira é essa, querido? É a tua caminhada com Cristo. É a tua caminhada com Cristo. Vamos falar assim. Né? Vamos ler o texto aqui que fica melhor. É Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, diga peso, e do pecado, diga pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, quando eu falo de prisões, de pecados, talvez aí na sua cabeça a primeira coisa que vai vir são pecados sexuais, são pecados como roubo, são pecados como homicídio, aqueles pecados que estão lá listados nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que o Senhor entregou a Moisés. Talvez você tenha pensado nesses pecados. E eles, de fato, são prisões. E prisões são prisões. Mas hoje eu quero chamar sua atenção para isso que Paulo fala, para embaraços, coisas que te atrapalham na carreira, que você talvez não esteja percebendo. São pecados que são prisões, mas que a gente costuma conviver com ele sem dar muita atenção. Por quê? Porque a gente meio que já acha que é normal. Achar que o pecado é normal, está errado, né? Mas infelizmente acontece isso, querido. A gente convive com ele como se não fossem pecados ou como se não fossem prisões. Mas eles são verdadeiros cativeiros de Satanás, para te prender e te atrapalhar na tua carreira. E que pecados são esses? Não esquecendo que, claro que prisões sexuais, pecados sexuais, homicídios, roubos, todas essas coisas são prisões também, são pecados. Apenas eu quero te chamar a atenção para esses que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? O primeiro, querido, chama-se orgulho. Uma ministração que eu fui fazer aqui num curso do diaconato que eu estava dando, o Senhor chamou a minha atenção para a questão do orgulho. E sabe o que foi que ele me falou? Você analisa aí se concorda ou se não concorda, que todos nós temos um nível de orgulho. Uns mais, uns menos, mas todos nós temos algum tipo de nível de orgulho que nós temos que lidar com ele. Agora eu vim essa noite de dizer, querido, que orgulho é prisão, que te atrapalha na tua carreira, na tua vida com Deus. Você sabe que orgulho tem um significado, você pode procurar no dicionário, sinônimo de soberba. Orgulho e soberba. Parece que orgulho é algo mais leve, né? Mas orgulho e soberba estão ali. Você se lembra
que a palavra nos diz que o Senhor rejeita os soberbos. Não é assim? Rejeita os soberbos. Orgulho, querido, é cativeiro de Satanás que te aprisiona. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o maior problema da questão do orgulho? Ele se manifesta, ele se fantasia de várias coisas para que você não saiba o que é orgulho. Ou nós mesmos criamos algum tipo de fantasia em imagem para ele, para que não soe como orgulho. Esses dias eu estava meditando, querida, e eu cheguei a uma conclusão que eu fiquei abismado. Sabe o que é? Existem pessoas que têm baixa estima. Aquelas pessoas que têm baixa estima, problema com rejeição, algo que o pastor já tratou muito aqui na igreja. E você sabia que essas pessoas têm um orgulho, normalmente elas têm um orgulho em alto grau? Elas têm baixa estima, mas elas têm um orgulho em alto grau. Elas são pessoas normalmente difíceis de ser corrigidas. Pessoas normalmente difíceis de receber algo. Porque elas foram tão feridas, passaram por tantas coisas, que uma das formas, acho que é uma das formas delas se proteger, é se fechando, e elas se fecham camufladas, se vestindo com a questão do orgulho. E elas não entendem que isso é cativeiro de Satanás para a vida delas, mantém elas aprisionadas, presas. Outro, querido, mentira. Mentira. Tem mentirinha branca? Eu acho um racismo dizer que mentirinha branca, né? Mentirinha branca, mentirinha preta, né? Misericórdia, né? Não tem mentirinha branca, querido. Mentira é o quê? Mentira. Tem mentira pequena? Mentira grande? Mentira média? Mentira é o quê, meu povo? Agora deixa eu te dar aqui só um vislumbre. Jesus diz aos mesmos judeus que ele estava falando aqui, que o pai deles era o diabo. Por quê? Porque a mentira é própria do diabo. A mentira é a linguagem do diabo. Prisão, cativeiro. Você quer ser verdadeiramente livre? Se livre do orgulho. Se livre da mentira. Será que verdadeiramente nós precisamos em algum momento mentir? Isso aí fica para reflexão, não vou entrar nesse contexto. Mas o que eu sei e o que eu quero transmitir, o Espírito quer transmitir a você, que isso são prisões que te aprisionam. Verdadeiros cativeiros de Satanás. Pesado, né, gente? Deus me ajude. Outro, egoísmo. Egoísmo. Egoísmo, querido, é quando você se volta a olhar para si. Por que isso é perigoso? Porque quando a gente olha muito para a gente e tudo passa a ser para nós, isso vai se tornar um pecado. Que o próprio egoísmo já é um pecado, mas isso vai tornar um pecado camuflado que você não percebe. Que é o quê? Quando sou eu vou me colocar no lugar onde quem tem que estar sentado é Deus. Então, a partir de aí, eu passo a fazer a minha vontade. Eu faço a minha vontade. E a vontade do Senhor fica em segundo plano. E eu vou estar sempre, em toda e qualquer ocasião, fazendo a minha vontade. Isso é o que, querido? Idolatria. Você já olhou com essa visão que egoísmo é idolatria. Idolatria de quem? Idolatria do eu. Eu estou me colocando acima de Deus. Ou idolatria não é isso? Não é colocar qualquer coisa acima do Senhor? Orgulho, mentira e o que foi lá nesse instante? Egoísmo.
E nós, rapidamente, vem à minha memória, talvez tenha vindo a sua, que lá no livro de Apocalipse diz que nos últimos dias os homens serão egoístas. Queridos, estamos nós nos últimos dias, estamos vivendo esse tempo, então nós estamos sim cercados de egoístas. Diga assim, eu não, está longe de mim. Para longe de mim. Cativeiro de Satanás. Essa palavra é para te trazer reflexão. Faça um raio-x. Encontrando alguma dessas coisas que eu estou citando, seja em qualquer nível, nós temos que fazer rapidamente algo para ser mudado isso. Claro que eu não ia chegar aqui, falar desses pecados, falar de cativeiro de Satanás e não falar de como você pode sair deles. Claro que eu tenho que falar isso. Eu estou só introduzindo a mensagem. Se ver livre de pecados, como Paulo fala, de embaraços que nos rodeiam de perto. Ele fala que nos rodeiam de perto. O escritor, acho que ele não é pastor, John Bevere, ou Bevere, não sei qual é a pronúncia certa, ele diz o seguinte, você já percebeu a respeito desse texto que eu estou dizendo? Você já percebeu que o pecado que me rodeia de perto não é o pecado que lhe rodeia de perto? Como assim? Eu posso ter problema com pornografia. Esse é o pecado que me rodeia de perto. Mas você pode ter problema com bebida. Então esse pode ser o pecado que lhe rodeia de perto. Por que eu estou falando disso? Porque nesse pecado que tenazmente te rodeia de perto, você tem que focar nele, querida. E ser mais diligente em quê? Em se afastar dele. Paulo diz, se afastem dos embaraços, dos pecados que tenazmente te rodeia de perto. Aqueles que estão ao seu derredor, aqueles que você quase sempre está caindo nele. Satanás está utilizando dele sempre para te derrubar. É a história que o pastor contou aqui do rato e do gato, né? O rato que batia na cara do gato. É isso. O gato que batia na cara do rato, né? Para quem não sabe a história do gato que batia na cara do rato, o gato não comia o rato porque estava com a barriga cheia, o rato vinha, ele dava só uma pancadinha. O bichinho caía, se levantava, quando pensava que ia dar para ele correr, o rato vinha só, derrubava ele de novo. Essa história o pastor contou aqui outro dia. Mas o diabo é o gato, não nos chamando de rato, mas o diabo é o gato. O diabo é o gato. O diabo é o gato que sempre te derruba naquele mesmo pecado que toda vez te rodeia de perto. Sempre na mesma coisa. Pá! Te derruba. Então Paulo diz, atentai, vigiai e fugir dele. Fuja para longe. Para nós terminarmos, não que exista mais, é porque eu não vou passar a noite toda aqui falando de pequenos pecados, não existe pequenos pecados, mas de pecados, que a gente às vezes não percebe que são prisões, que nos impede de correr a carreira. Inveja. Aqui ninguém tem não, né? Inveja? Graças a Deus. Inveja. Mas se porventura, também, se porventura você vê algum resquício de inveja, fuja disso. Por quê? Querido, eu fui abrir o dicionário, eu sei o que é inveja, né? Mas eu fui abrir o dicionário para mim ter algo para dizer para vocês assim mais clássico, né? Do dicionário. Mas o que eu li, meu querido, me deixou assim estarrecido, apesar de ser o significado de inveja. A inveja nada mais é do que, estava lá no dicionário, pode botar lá no Google, desgosto provocado pela felicidade do outro.
Meu irmão, chega, eu me arrepiei. Desgosto provocado pela a felicidade do outro. Me diga se isso não é Satanás purinho. Nós sabemos, querido, nós aceitamos a Jesus. Nós fomos batizados nas águas. Nós fomos batizados no Espírito Santo. Nós, a igreja, somos o quê? Irmãos. É a nossa família. E eu vou ter desgosto porque o meu irmão está feliz. Diabo puro. Embaraço. Cativeiro que te mantém preso e que te impede de correr a sua carreira. Querido, quando nós falamos de correr a sua carreira, muitos pensam em ministério, mas nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de vida com Deus. Não é só ministério. Você não consegue avançar em Deus, você não consegue subir de nível em intimidade com Deus, você não consegue, a sua vida não prospera. Você luta, 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 e a sua vida não prospera. O que é que está acontecendo? Cativeiros que te mantêm presos, embaraços que te mantêm presos. E nós estamos vivendo numa época em que tudo não é nada. Como assim, irmão Oswaldo? Tudo não é nada? Egoísmo, normal. Mentira, quem não mente? Inveja, uma invejinha branca não faz mal. Todos têm. Mentira, né? Não é uma mentira não, gente, é só um jeito diferente de contar a história. Cativeiro de Satanás que te aprisiona e te impede de crescer na tua caminhada. Te impede de prosperar. Está dando para entender? Amém. Eu gostaria de falar também a respeito de um assunto que nós não temos condição de se aprofundar nele, mas que é outra coisa que me deixou bastante impactado essa semana, quando eu comecei a pensar nessa mensagem, e eu fui ouvir um pastor chamado, inclusive o nome dele também é Oswaldo Lobo, né? Ele é um pastor, muitos anos, 30, acredito que 30 ou 40 anos, que ele luta com libertação, que ele trabalha com libertação, que ele cuida de pessoas que trabalham ou que estão, de certa forma, passando por dificuldade, essas prisões e esses cativeiros que eu estou falando para você. E o que ele me disse, claro que ele me disse lá na televisão, eu não o conheço pessoalmente. O que ele me disse foi uma coisa que eu nunca tinha pensado e me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: na imensidade de pessoas que ele já ajudou, já trabalhou na questão de se ver livre, de se libertar, de ser verdadeiramente livre, ele disse que praticamente 100%, ele só faltou dizer 100%, talvez tenha um ou outro não, dessas pessoas, elas eram presas em um cativeiro, esses cativeiros que nós estamos falando, essas algemas que nós estamos falando, essas prisões que nós estamos conversando, e ele disse que essa maioria dessas pessoas que ele tratavam eram presas em um cativeiro. E sabe que cativeiro era esse? Falta de perdão. Ou prisão. Ou cativeiro de Satanás para manter quem? Crente aprisionado. Falta de perdão. Quando ele começava a investigar, quando ele começava a trabalhar com as pessoas e começava a puxar da pessoa a vida dela, no fundo, lá na raiz daquilo tudo ali tinha o quê? Falta de perdão. Falta de perdão é outra prisão e cativeiro de Satanás que te impede de crescer no Senhor, que te impede de prosperar. E essa é a questão da falta de perdão, querido. Todos nós sabemos que quem tem dificuldade de perdoar, ela lida com vários sentimentos
amargura, ódio, rancor. E essas coisas destroem você por dentro. E são coisas que te afastam de Deus, te afastam da presença. Então, rapidamente, querido, se você detectar alguma coisa dessas que eu estou falando, você tem que seguir o conselho de Paulo. Saia, fuja dessas coisas. Procure sair de perto desses pecados. Eu vou falar como você vai fazer. Você não está só nessa luta. Eu vou dizer para você hoje, você não está só nessa luta. Não, você não vai sair dessas prisões que eu falei, ou de outras prisões que por acaso você possa estar, simplesmente com a sua força. Nós vamos conversar a respeito disso, tá bom? Mas a questão da falta de perdão. E o pastor Oswaldo Lobo, ele falava que existe 2 tipos de situações que essas pessoas se encontravam. A primeira situação é que ela tinha que liberar perdão, ele só conseguiu libertar aquela pessoa, tornar aquela pessoa uma pessoa verdadeiramente livre, quando ela conseguisse liberar perdão. Em alguns casos, as pessoas só precisavam liberar perdão para pessoas que tinham machucado, para outros, ou seja, ela precisava liberar perdão para alguém. Era um tipo dessas pessoas. Alguém que a machucou, alguém que a rejeitou, alguém que a violentou, e ela mantinha aquela pessoa presa, não conseguia liberar perdão para ela. Isso nós sabemos que é muito difícil, é um cativeiro, é verdadeiramente uma prisão. Mas existia um outro tipo, que era aquela que estava presa num cativeiro de falta de liberar perdão, mas a pessoa que ela necessitava liberar perdão era para ela mesma. 2 tipos. Aquela que precisava liberar perdão para o outro, outra pessoa, alguém que a feriu, alguém que maltratou, alguém que a violentou, e o outro caso era quando a pessoa tinha que liberar perdão para ela mesma. Prisão, cativeiro de Satanás, que impede de você viver o melhor de Deus na sua vida. Não esqueça, nós estamos falando de quem? Crente. Claro que os do mundo também passam por isso, mas eu estou falando com crentes também. Recapitulando: orgulho, mentira, egoísmo e agora o último, falta de perdão. Fuja dessas coisas, desses embaraços que lhe impede de crescer no Senhor. Agora, querido, a respeito de liberar perdão, nós temos dois textos. Um texto aqui que está em Mateus 18, 23. Eu quero ler com você. Mateus 18, 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. E diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele então não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se,
o Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares a cada um de seus irmãos. Essa parábola quem conta é Jesus. Querido, eu fui procurar aqui, não sei qual é a sua tradução, o que é que fala, mas na minha diz, o Senhor o entregou aos verdugos. Sabe o que é que significa verdugos? Algozes. Tem algum de algozes aí? Algozes. É aquele cara que é responsável para te levar, para ser cumprida a tua pena de morte. É o teu algoz. Se você não libera perdão, você vai ser colocado em uma prisão e entregue ao seu algoz. A quem tem aqui em mente quem é o cara que quer nos matar, quem é o nosso algoz. Se você não libera perdão, você está entregue na mão do nojento. Do verdugo. 7 pés. Ei, irmão. Prisão, cativeiro de Satanás. E quem tem a chave é o nojento. Mas eu não vim aqui, simplesmente para te mostrar essas prisões. O Espírito tem algo para fazer aqui essa noite. Ele quer te mostrar a saída. Ele quer te mostrar como se livrar. E Ele quer te dizer nessa noite que você não está só. Você tem lutado para sair de prisões como essas que eu falei ou de outras com as suas próprias forças. E não consegue. E por que você não consegue? Porque nós lemos o texto que diz que se o filho não for o filho que vai lhe libertar, você não vai ser verdadeiramente livre. Foi a primeira coisa que nós lemos. Mas se o filho te libertar, acabou. Se verdadeiramente o filho vos libertar, sereis livres. Livres parcialmente? Só um pouquinho livre? Verdadeiramente livre. Aí eu pergunto novamente, quem quer ser verdadeiramente livre? Poder usufruir de todos os benefícios do Senhor. Verdadeiramente livre. Outro texto, querido, muito conhecido, que nos fala a respeito de perdão, é o texto que está em João 8, capítulo 1. Eu não vou lê-lo, tá bom? Para a gente adiantar, mas eu vou apenas comentá-lo. É aquele texto que é conhecido como a mulher adúltera, né? O texto da mulher adúltera. E como é essa história? Pode ter alguém que não a conheça. Os judeus e os escribas trouxeram à presença de Jesus uma mulher, segundo eles, pega no ato de adultério. A lei de Moisés dizia que, quando uma mulher fosse pega no ato do adultério, ou seja, pega em flagrante, ela estava sujeita à pena de morte. E a pena de morte era o apedrejamento. Então levaram essa mulher para Jesus, na presença de Jesus. O texto, você lê lá quando você chegar na sua casa, João 8:1, o texto conta que Jesus, ele estava abaixado, riscando no chão, quando os homens chegaram com essa mulher. Puseram ela frente a ele, e contaram e falaram exatamente isso que eu lhe falei. Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus estava lá, abaixado, riscando no chão. Eu já ouvi alguns historiadores, alguns pregadores, algumas pessoas assim, mas isso a Bíblia com certeza não relata nesse texto, mas já ouvi alguns dizer que Jesus estava escrevendo na areia os 10 mandamentos. Volto a dizer, isso pode ser uma viagem. Mas independente do que ele escrevia, ele estava escrevendo no chão. E eles ficaram na expectativa, porque
O que eles queriam era arranjar um jeito de condenar Jesus e dizer que ele não cumpria a lei. Eles não estavam ali para fazer justiça com aquela mulher. Primeiro ponto que eu sei que eles não estavam ali para fazer justiça com aquela mulher. A lei de Moisés dizia que quando uma mulher, a mulher, se ela era pega em adultério, ela é pega em adultério com um homem. Concorda? Então a lei de Moisés dizia, se bem que nos nossos dias o negócio está meio confuso. Mas vamos partir do ponto que ela estava com um homem. Então, se ela foi pega em adultério com um homem, a lei mandava que o casal, o homem e a mulher, fosse trazido à presença e ali apedrejado. Mas eles só levaram a mulher. O homem eles não levaram. Isso nos prova o quê? Que eles não estavam ligando para a lei de Moisés, eles não estavam ligando em fazer justiça. Eles queriam uma oportunidade para acusar Jesus. Jesus, abaixado lendo, ou escrevendo, de repente Jesus levanta e diz: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A palavra fala que eles foram saindo, dos mais velhos aos mais jovens, jogando suas pedras, deram as costas e foi embora. Jesus olha fixo para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela dá aquela olhada para trás e diz: Senhor, eles foram embora. Eles não te condenaram? A mulher diz: não. E o Senhor Jesus diz: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Queridos, aqui Jesus nos ensina a ver o seu coração. É Jesus purinho nessa passagem. Né? Ele era o único ali habilitado para condenar aquela mulher, pois ele não tinha pecado. Era o único na condição de poder condenar aquela mulher, mas na misericórdia do seu coração, cheio de amor, ele diz: eu também não te condeno, vá e não peque mais. Ele fez isso comigo e fez isso com você. E nos ensinou a fazer o mesmo. Nós estamos falando de quê? Falta de perdão. E isso é uma prisão, é um cativeiro de Satanás. Uma outra coisa, querido, que eu meditei esses dias. Quem aqui concorda comigo que Jesus já venceu o diabo? Faça assim. Não existe uma luta entre Jesus e o diabo, Jesus tentando vencer o diabo. Essa luta já foi vencida. Qual é a posição dele? Jesus colocou ele debaixo dos pés e o expôs à vergonha. Agora eu lhe pergunto, como é que ele fez isso? Indo para a cruz e morrendo na cruz, perdoando os meus pecados. Ele se fez pecado por minha causa, perdoando os meus pecados, cheio de amor. Jesus venceu o diabo. Como foi que Jesus venceu o diabo? Perdoando e amando. Por que é que a gente quer vencer o diabo e não atenta para isso? Que é necessário que a gente também perdoe e ame o meu irmão. Sabe por quê? Cativeiro de Satanás, prisão. A palavra diz que ele cega o teu entendimento. Cega o teu entendimento. Você não consegue ver coisas claras, coisas óbvias que estão na palavra do Senhor, que Jesus ensina. Nós precisamos viver uma vida como a vida do nosso Senhor, cheia de amor e com a capacidade de perdoar. Agora, um outro nome que nós damos para isso, para esse sacrifício feito por Cristo, ao qual Ele nos fez hoje digno de estar na presença de Deus, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Um outro nome que nós damos a isso chama-se graça. Eu falei para vocês que eu ia dizer como nós somos livres dos cativeiros. Não disse? E nós somos livres do cativeiro. A chave
que é entrega na minha mão para me abrir essas correntes, chama-se graça. Aí nós temos aquela definição: graça é um favor imerecido, ou seja, eu não merecia, a minha condição era igual à condição daquela mulher adúltera, eu estava condenado à morte, mas o Senhor me amou, foi para a cruz, me perdoou, e hoje a sua graça está disponível para mim. A sua graça me cobre. A sua graça cobre os pecados de hoje, de amanhã, de depois da manhã. Ela cobre todos os pecados. Um detalhe, querido. Existe uma ministração nos dias de hoje a respeito de graça, que nada mais é do que prisão. Existe uma ministração a respeito de graça que diz que a graça cobre todos os pecados, então não tem necessidade alguma de você fazer nada. Por quê? Porque Jesus já fez por você. Amém, né, irmão? Amém. É verdade? É verdade. Mas só que estão falando meia verdade e não a verdade por completo. De fato, Jesus já fez o que nós não poderíamos fazer, e a sua graça cobre os pecados. Mas existe, querido, sim, algo para a gente fazer. Você recorda que eu falei do texto de Hebreus 12, né? Onde Paulo dizia para a gente fugir daquele pecado que nos rodeava. Ei, irmão, quem é que vai fugir? Sou eu, querido. Então, como é que existe uma graça que cobre todos os teus pecados, e onde você não tem que fazer nada? Percebe que tem algo aqui que não está batendo? Essa ministração está por aí. E as pessoas vivem tranquilas. Não, eu pequei aqui, mas a graça do Senhor me cobre. O meu advogado, o Senhor Jesus, vem em meu favor. Essa palavra é verdade, querido, mas esquecem de dizer que nessa palavra de que o Senhor é nosso advogado, diz: se porventura pecares. Se por acaso pecares, você tem um advogado fiel. Mas é se pecares. Fala de um deslize, fala de algo que não estava na rota, fala de algo que aconteceu. Não é aquele que tem prazer no pecado. Não é aquele que se banqueteia no pecado. A graça não cobre esse tipo de pessoa. E essa ministração está em todo lugar. Deus é amor, o pastor fala muito disso. E o amor de Deus cobre tudo. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua. É fugir, se afastar. Eu estou dizendo para você que a chave para abrir cativeiro, todos esses que nós falamos, a chave para abrir cativeiro é a graça de Deus. É a graça dada, conquistada por Jesus. Mas existe a nossa parte. Existe, sabe o que, querido? Um posicionamento. Eu quero aqui rapidamente testemunhar para vocês algo que aconteceu comigo. Quando eu cheguei para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 37 anos de idade, eu já era pai do Davi e já era pai do Pedro. Já era casado com aquela coroazona do cabelo branco ali, a Selma. Ou seja, já vivia, coroa é um nome bonito, agradável, né, íntimo de chamar. Não é depreciativo, é um carinhoso. Para vocês que não sabem, eu a chamo de açúcar. Enfim, eu já estava com a minha família. Tinha 37 anos quando eu vim para Jesus. Fui batizado nas águas e vim
para uma oração, era dia de terça-feira, não era essa igreja, era uma igreja anterior. E fui para a oração. Estava lá na oração, a pastora Marta, que não era pastora, nós chamávamos ela de Martinha. Chegou por trás de mim e orou. Eu nem sabia que ela era, me disseram depois, que foi ela quem orou. Cuidado não, é uma benção. A palavra não é cuidado não. Se a pastora chegar para orar em você, veja o que é que aconteceu comigo. Queridos, eu fui batizado no Espírito Santo na terça-feira. Eu falei em línguas na terça, na quarta e na quinta. Direto. Isso é bom? É bom, mas imagina um cara que não era crente, o cara era católico, falando em língua o tempo todo sem conseguir parar. Aquilo não era meio desesperador para mim. Era uma novidade. Mas isso aconteceu comigo. Fui batizado na terça. Eu peguei meu violão na quarta-feira de manhã, aí fui querer cantar. O que eu quero dizer para você é que veio sobre mim um poder sobrenatural do Senhor. Quando eu cheguei para Jesus. Aconteceu várias coisas sobrenaturais que em outra oportunidade eu posso ter condições de compartilhar com vocês, que eu acho que é algo que vai trazer edificação para a vida das pessoas. Mas o foco que eu quero falar para vocês é algo que aconteceu comigo. Eu, apesar de ser casado, pai de 2 filhos, eu era fã, eu era colecionador de revista Playboy. Talvez os mais novos não saibam o que é uma revista Playboy. Eu vou explicar para você. Revista Playboy é uma revista de mulher pelada, é uma revista de mulher nua. Naquele tempo a gente não tinha celular, querido, não tinha televisão, não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Então, a gente ia, comprava a revista na banca, levava para casa. Ei, querido, eu estou falando que eu tinha o quê? 37 anos. Eu não era mais um adolescente. 37 anos. Aí sabe o que é que eu fazia? Sabe o que é que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Espera, um minutinho, deixa eu terminar. Sabe o que eu fazia? Eu cortava as páginas das revistas, aquela que eu julgava melhor, se é que você me entende, colocava dentro de uma pasta, daquelas pastas, os que já têm mais uma idade, aquelas pastas que eram cheias de plásticos, pretas, cheias de plástico. Eu colocava essas fotos dessas mulheres nessa pasta. Não somente isso, eu colocava também pôster do meu time de coração, Flamengo, e colocava nessa pasta, colocava também revista que eu comprava da banda de rock que eu mais gostava, colocava nessa pasta, e tinha várias outras coisas nessa pasta. Detalhe, eu guardava essa pasta debaixo da minha cama. E a minha mulher sabia. Concordava? Não, mas sabia. Quando eu fui batizado no Espírito, durante esse período que eu estava sob esse algo sobrenatural de Deus, me veio uma certeza muito grande que eu precisava me livrar daquilo. Nós estamos falando de quê? Verdadeiramente livres. O que eu quero lhe dizer com esse meu exemplo, querido, e eu joguei todas aquelas coisas e mais muitas outras coisas que eu não posso agora me alongar nessa história. Nós colocamos todo dentro de uma caixa e jogamos na rua. Detalhe, alguns de vocês já passaram por isso, quando você está com a unção, você fica sem conseguir se levantar, perna mole, braço mole, sem andar. Eu estava sem conseguir andar. Quem fez isso foi a minha pastora da época. Você imagine a cena, a pastora Marta chegando na sua casa, pegando uma pasta debaixo da sua cama, abrindo com a sua esposa e separando, porque tinha que separar, porque naquela pasta também eu botava documento, separando o que era bom e o que não era. É constrangedor, né? Eu não estava nem aí para isso. Por quê? Porque era grande a certeza no meu espírito que eu precisava me livrar daquilo. Eu não estava me importando com vergonha nenhuma. Eu só dizia, joga isso, joga aquilo outro.
O que é isso? É o Espírito Santo, uma urgência de me libertar daquelas coisas, daquelas prisões que me aprisionavam. Isso já está com 14 anos, querido. E hoje eu tenho celular na minha mão disponível, se eu quiser acessar pornografia, como você também tem. Não tenho mais que sair para comprar revista em banca. Hoje está com acesso 24 horas na tua mão. Mas para mim, isso não diz nada. Eu fui livre. Verdadeiramente livre. Você pode experimentar disso também, querido. Esse é um lado da graça, que muita gente não enxerga. A graça do Senhor, todos entendem que ela é a graça para salvação, ela é uma graça salvadora. Ela nos salva, ela nos alcança. Mas muitos não conseguem ver um outro aspecto da graça. Que aspecto é esse? A graça, ela tem poder. Poder para quê? Poder para te capacitar a vencer o pecado. Vou repetir. A graça tem um poder capacitador para te ajudar a vencer o pecado. Eu falei para você que você não está só. Você não vai vencer essas prisões que você luta sozinho. Existe uma graça que é poder de Deus para te capacitar a vencer o pecado. E você só precisa tomar posse dela. Posse. E você vai ser o quê? Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. O Espírito veio te dizer isso hoje aqui, querido. Você não precisa estar preso na pornografia. Você não precisa estar preso nessas prisões que nós falamos, falta de perdão, egoísmo, mentira e todas essas coisas que te embaraçam, que te impedem de correr tua carreira. Você não necessita estar preso. Existe uma graça que quer te alcançar, te cobrir, e ela tem o poder de filho, para te fazer verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Mas eu não posso sair daqui, querido, eu estou quase acabando. Vem para cá o louvor. Eu não posso sair daqui. Se eu fizesse isso, eu não estaria sendo honesto com você. Eu não posso sair daqui sem dizer para você, como eu falei já no começo, que a graça ela tem um poder capacitador para te libertar. Mas também é necessário um posicionamento da minha parte. A graça, ela coopera comigo. Ela dá poder que só o Senhor tem para me libertar, mas é necessário um posicionamento da minha parte. Paulo disse, se afasta. Quem tem que se afastar? Sou eu. Então é necessário um posicionamento da minha parte. E eu não poderia, querido, sair daqui sem falar que um aspecto desse posicionamento, que hoje está sendo esquecido de ser pregado nas igrejas, graças a Deus, diga assim, eu sou da TGF. E aqui é pregado. Mas em algumas igrejas, alguns pregadores, eles pregam um evangelho ao qual não está incluído a palavra, a pregação a respeito de santidade. Mas o Espírito de Deus é o mesmo que me trouxe para trazer essa palavra para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o Levi, quando estava ministrando, falava disso. E da boca dele eu ouvi santidade. E eu tive certeza que o Senhor me inspirou a trazer essa palavra hoje. Ele falou sobre santidade, sobre um posicionamento que nós temos que tomar. A palavra diz que sem santidade
nós não veremos o Senhor. E a palavra diz: sede santo, como eu sou santo. Como é que eu posso tirar essa palavra da minha ministração e começar a pregar um evangelho que não é um evangelho verdadeiro, é um evangelho falsificado, que me diz que eu posso viver de qualquer jeito porque a graça me cobre? Engano, prisão, que vai continuar te mantendo preso, achando que está salvo, achando que está bem, mas a sua posição é uma posição de escravo. E nada prospera na tua vida. Continua preso na pornografia, não se livra. Eu sou crente. Como é que eu vejo essas coisas? Satanás vai e pá, te derruba. Porque tu está sempre caindo na mesma coisa. Eu amo a minha esposa, mas eu adultero. Prisão que você não consegue se livrar. Nós estamos falando de crentes. Mas o Espírito me trouxe hoje para cá, para dizer que nós precisamos tomar um posicionamento. E esse posicionamento se chama-se santidade. Precisamos sim, querido, viver uma vida santa. É isso, uma vida santa, um procedimento de viver uma vida santa, que nos vai fazer ser verdadeiramente livres, podermos gozar de toda a plenitude da herança que o dono da casa nos oferece. E aí sim, se eu tiver esse posicionamento de santidade, eu irei herdar todos os benefícios que o dono da casa, e verdadeiramente eu serei não escravo, eu serei filho, verdadeiramente livre. Eu vim dizer para você hoje, querido, que a graça está disponível, que ela tem um poder sobrenatural, não simplesmente para te salvar, mas um poder para arrancar o pecado de dentro de você. Basta que você se posicione e procure viver uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade, querido? É uma vida correta, de acordo com o que o Senhor deseja de você. É cumprir a vontade de Deus, uma vida santa. Eu não sou igual a todos, eu sou santo. Eu sou o quê? Separado. Ah, irmã, mas tu tem que entender que eu sou jovem. Ei, irmão, tu és jovem, mas você é um jovem separado. Você não é como os outros. Você é livre. Você não é escravo. Se você se analisou e viu alguma dessas coisas que eu falei, desses embaraços, fazendo parte da sua vida, querido, corra urgentemente para, como aquela mulher adúltera, se colocar nos pés do Senhor Jesus, para que Ele possa te cobrir com a sua graça. Graça que tem o poder capacitador de te livrar do pecado e você ocupar essa posição de verdadeiramente livre. Querido, hoje as pessoas andam amedrontadas com ansiedade, crise do pânico, depressão, prisões, cativeiro de Satanás. E o que é que elas fazem? Elas vão para psicólogos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: psicólogo e psiquiatra não cura ninguém. Não estou desmerecendo eles, mas eu estou dizendo que eles que conseguem trabalhar com você, para que você aprenda a conviver com aqueles sintomas. E eu não estou falando nada de que não é conhecido, eu estou falando por causa própria. Eu me tratei 4 anos de ansiedade com psiquiatra. E o que é que ele me receitava? Remédio. Remédio para quê? Remédio simplesmente para controlar os hormônios que andam no meu cérebro, para que eu não sentisse sensações. Mas aquela prisão continuava lá. Continuava lá. E quem é que arranca aquilo de fato e torna você verdadeiramente curado? O Filho
Ele não vai fazer você aprender a conviver com o pecado, não vai fazer você aprender a conviver com as prisões. Ele vai fazer você ser verdadeiramente livre.